Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, para abrir os trabalhos hoje eu vou fazer a leitura de um texto do Osho. É um texto que se encontra no livro Meditações para o Dia. Nesse texto ele fala o seguinte: cada momento deveria ser de deslumbramento, admiração. Quando se olha para a vida com os olhos de uma criança, o mundo inteiro fica cheio de Deus. Se seu coração é cheio de deslumbramento, então o mundo é cheio de Deus. Se seu coração é calculista e ardiloso, Deus desaparece do mundo, morre. Você vive então num mundo sem Deus, e viver num mundo sem Deus não vale a pena. A vida perde todo o significado, fica absolutamente mundana, um bem de consumo. E essa é a coisa mais feia que pode acontecer ao homem. Meus sannyasins têm de viver uma vida bela, uma vida de graça, de poesia, de música e celebração. Dance, pois é através da dança. Cante, pois é através do canto que você se torna vulnerável a Deus, aberto para Deus. Não é uma questão de argumento, não é uma questão de provas, de filosofia ou teologia. A palavra amor define os sannyas de maneira precisa, e um coração cheio de amor é naturalmente cheio de poesia. Viver em poesia é ser um sannyasin. Depois tem um outro texto dele que ele fala o seguinte: a inocência é a coisa mais preciosa, porque só ao coração inocente pode acontecer tudo aquilo que é valioso. Ao coração ardiloso nada acontece. Para os ardilosos, o amor é impossível. Para os ardilosos, a bem-aventurança é impossível. Para os ardilosos, nada de valor é possível. Para os ardilosos, o dinheiro é possível, o poder é possível, o prestígio é possível. Essas coisas não têm valor, a morte destrói tudo isso. Mas ao inocente acontece algo que nem a morte pode tirar. Seja inocente, e então Deus será seu. Abandone todos os ardis, as espertezas, os conhecimentos, tudo que lhe dá a ideia de que você sabe. Vá em direção a Deus com o coração maravilhado, com um deslumbramento, e seu sucesso será garantido. Eu acho esse texto tão bonito quando ele fala da inocência, né? Na verdade, ele está sugerindo para que a gente se volte para o nosso centro interior, que é aquele centro que é inabalável, independente de qualquer circunstância externa que é transitória. Isso é muito bonito porque se a gente observar o olhar que uma criança tem perante a realidade, como ela ainda não está contagiada por crenças externas, ela tem uma pureza de coração que ela vê as coisas da vida que para nós são simples, né? Para o nosso ego são simples, e ela consegue se deslumbrar, se maravilhar com a casca de uma árvore, com um passarinho cantando, um avião passando, com as ondas do mar, as conchinhas na praia, né? Então coisas que para nós às vezes são aparentemente triviais, banais, não tem significado nenhum, mas a criança na sua pureza, na sua inocência, ela consegue se deslumbrar com o mundo, porque ela está mais no presente do que a maioria de nós. O que vai acontecendo conosco, em especial a partir dos 7 anos, que é quando se dá a formação do ego, né? A gente tem a referência de quem nós somos a partir dos outros. Ou seja, a gente não sabe quem a gente realmente é. Tudo que a gente sabe da gente é por meio dos outros. Então, uma pessoa diz que você é muito legal, que você é muito chato, que você é um traidor, que você é isso ou aquilo, e você acredita. Né? Por isso que a gente se ofende com coisas que os outros falam sobre nós, ou que às vezes a gente se envaidece, porque a gente foi treinado a olhar para fora,
a dar muito mais poder para o outro do que para o nosso próprio centro interior. O Osho diz que a gente conhece o nosso rosto através do espelho, mas o espelho só pode refletir a nossa própria máscara, né? E que para a gente ver o nosso rosto original, a gente precisa entrar em nosso próprio íntimo. A gente tem que entrar no centro do nosso ser. É claro que as relações interpessoais são importantes, os espelhos são importantes, para que sirvam como mola propulsora para o autoconhecimento. Agora, a gente não pode ficar dependente desses espelhos e achar que tudo que o espelho mostra é real, porque o espelho, ele está mostrando a máscara, a persona, né? Ele não mostra o nosso centro mais profundo, o âmago do nosso próprio ser. Inclusive, para que a gente possa enxergar o nosso rosto original, enxergar o âmago do nosso ser, é imprescindível que a gente treine diariamente a quietude da mente, o silêncio interior, né? A gente pode fazer trabalhos de respiração para ir acalmando o ego. A gente pode também, através das meditações diárias, no pós-meditação, que é o estado meditativo, a gente pode pedir para os espíritos amigos que nos protegem, nos orientarem. E essa é a forma da gente se tornar criança de novo, não no sentido pejorativo de imaturidade ou infantilidade, mas no sentido de inocência, sabe? Da gente começar a reconhecer novamente o milagre da existência, da gente admirar tudo que existe, porque a maioria de nós, com o tempo, a gente vai absorvendo tantas crenças do social, tantas crenças externas, que a gente tem uma vida meio robótica, né? A gente vai fazendo as coisas por fazer, sem alma, sem estar sentindo nada, tudo muito protocolar. A gente fica desconectado desse verdadeiro eu, desse significado mais profundo, da centelha divina, da nossa essência crística, até nos relacionamentos. Muitas vezes a gente faz coisas porque tem que fazer, mas não tem mais amor ali, não tem mais significado naquela ação. É simplesmente um autômato, fazendo o que tem que ser feito, mas a gente não olha mais as pessoas que a gente ama nos olhos. Depois de um certo tempo, a gente toma aquela relação como algo já dado e não como uma novidade a ser descoberta. E com isso tudo a gente vai perdendo, né, uma das principais bênçãos da existência, que é essa inocência de criança. Essa criança interior que a gente poderia estar alimentando através dessa pureza, dessa admiração, desse deslumbramento com aquilo que é belo. A gente vai perdendo aquilo que realmente tem valor e vai dando valor para coisas que não têm valor, né? A gente perde essa percepção, essa perspectiva do valor real das coisas, daquilo que realmente importa. Então, muitas vezes nos tornamos excessivamente materialistas, e todos os valores ligados à espiritualidade, à transcendência, que são os que realmente importam, eles acabam ficando em segundo plano. A gente acaba esmagando esses valores, às vezes tendo uma vida meramente hedonista, mas sem focar no nosso desenvolvimento pessoal, no processo de autoconhecimento. Porque fazer algo só por fazer, sem o encantamento, sem a alegria de viver, sem amor, torna aquele ato vazio, sem sentido, né? E faz com que a gente se afaste cada vez mais da fonte criadora. E o que eu sinto, gente, que está acontecendo nesse momento da história da humanidade, que a gente está no auge da transição planetária, inclusive já fiz vários vídeos aqui no canal sobre o que é a transição planetária. Nesse momento, mais do que nunca, é o momento da gente despertar, da gente olhar para aquilo que realmente importa, da gente desenvolver virtudes de bondade, amorosidade, integridade, compaixão, né? Olhar para as outras pessoas, desenvolver a empatia, de verdade mesmo, mas a gente só consegue fazer isso
quando a gente tem um aprofundamento nesse verdadeiro eu, esse despertar para a verdadeira vida. Porque isso que a gente está vivendo aqui é uma passagem, é um sonho temporário para viver uma personagem efêmera que um dia vai passar. Então essa vida não é eterna, essa existência não é eterna. O que é eterno é o espírito que vem para cá, vive as experiências necessárias para a expansão da consciência. Mas um dia a gente vai embora daqui, porque a nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar não é aqui, a gente está aqui de passagem. Mas enquanto a gente está aqui, é importante a gente se perguntar todos os dias o que eu estou fazendo para deixar esse lugar um ambiente melhor. Como é que eu estou contribuindo para a humanidade? O que existe dentro de mim, na minha centelha divina, na minha essência crística que eu posso doar para a humanidade? Como é que eu posso ser útil para o coletivo? Como é que eu posso doar os meus talentos para algo que vá além de mim mesma? É sempre importante a gente se perguntar. E a gente só consegue ter essas respostas quando a gente olha para dentro. Quando a gente para de se enxergar com olhos externos, com olhos sociais. E não adianta só a gente ficar buscando leituras e informações e conhecimento. Claro, isso é importante, o conhecimento é muito importante. Mas mais do que isso, a gente precisa desenvolver a sabedoria interior. E a sabedoria só vem com o autoconhecimento, com a meditação, com a maturidade. E para isso a gente precisa ter esse trabalho de olhar para dentro, de descobrir quem realmente somos e de parar de ter essas referências de quem somos através do olhar do outro. Inclusive, em outro texto do Osho, ele fala o seguinte: essencialmente você é divino. Por isso, qualquer coisa que lhe aconteça é apenas um momento passageiro. Não se deixe distrair por ele. Se for um prazer, observe-o. Se for uma dor, observe-a. O prazer passa, a dor passa. São apenas como nuvens passageiras no céu infinito do seu ser. O céu não é afetado pelas nuvens. Podem ser nuvens de chuva, podem ser lindas nuvens brancas, não importa. O céu permanece imaculado. Isso vai muito ao encontro do que eu sempre falo para vocês, né, gente, que o mentor amigo costuma dizer, que as circunstâncias passam, mas a substância permanece. E esse olhar para dentro, o resgate da pureza e da inocência da nossa criança interior, é o que nos lembra todos os dias que as nuvens passam, mas o céu permanece. Aquilo que realmente importa, o nosso tesouro verdadeiro, aquilo que ninguém pode tirar de nós, isso permanece ao longo das existências. Nossa consciência pura, que é aquilo que nós realmente somos, não é o corpo, não é a mente. E quando a gente entende que nós não somos o corpo e não somos a mente, somos consciência pura e essa consciência pura é Deus, a gente aprende a focar naquilo que é real e a gente consegue se desapegar de todas as ilusões do ego, das ilusões da matéria. Não é fácil, eu sei, a gente está num planeta de provas e expiações. É um treino diário e constante, mas estamos aqui para isso, para aprender, para treinar, para que a gente possa evoluir em consciência, em compaixão, em sabedoria, em integridade, em bondade, em amorosidade, em generosidade, que são as virtudes que realmente importam. E para que a gente possa evoluir em tudo isso, a gente precisa de treinos. E essas personagens que a gente vive por um tempo aqui, imerso na matéria densa, aqui na 3D, essas personagens são importantes, porque são oportunidades de desenvolvimento da consciência, mas essas personagens não são eternas. Por isso que a gente não deve ficar apegado a elas, porque elas passam. Mas o nosso tesouro verdadeiro, a consciência pura, ela permanece. E a gente sempre, sempre, sempre pode se reconectar com essa consciência pura, aconteça o que for, independente da circunstância. Sempre é possível parar, silenciar e ter esse momento de encontro com o nosso eu real, com Deus em nós, que é a consciência pura.
E é aí que se dá o nosso verdadeiro florescimento, né? Quando a gente consegue entrar nessa sintonia, quando a gente consegue perceber a bênção que é estar encarnado nesse plano em tempos de transição planetária, quando a gente compreende o milagre que é a vida e a gente consegue olhar para o nosso entorno e agradecer. A gente consegue agradecer por ter esse corpo, a gente consegue agradecer por estar respirando, por ter saúde, por estar encarnado na matéria densa, por ter essa oportunidade de muscular a consciência nesse plano. E essa é uma oportunidade muito desejada por milhares de espíritos que não puderam reencarnar. E nós estamos aqui tendo essa chance. Então vamos celebrá-la diariamente, vamos aproveitá-la, independente de circunstâncias externas, sempre na certeza de que as nuvens passam, mas o céu permanece. As dificuldades passam, mas a essência crística permanece. A alegria também passa, mas a nossa essência crística permanece. E quando a gente entende que a essência crística permanece, a gente consegue compreender que mesmo em momentos difíceis é importante enxergar as mãos de Deus por trás de tudo, porque nada acontece sem a ciência de Deus. Deus está ciente de tudo o que está acontecendo no mundo, né? E se está acontecendo é em prol de algum propósito maior que infelizmente o nosso ego limitado e controlador muitas vezes não consegue compreender, decifrar. Mas se está acontecendo, existe algum propósito maior. E quando a gente consegue enxergar as mãos de Deus por trás de tudo, a gente consegue entregar as nossas vidas nas mãos dele. A gente para de lutar contra a vida e passa a agradecer muito mais do que reclamar. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aqui para mim, compartilhe esse áudio com seus amigos, talvez ele seja útil para outra pessoa que está passando por alguma situação difícil, alguma situação de luto, de sofrimento. Vamos sempre nos lembrar daquela frase que Maria Santíssima disse, né, que Chico Xavier inclusive tinha essa frase na casa dele: isso também passará. Essa frase é libertadora porque nos dá a compreensão e a confirmação de que as circunstâncias são transitórias, mas a substância permanece. Um grande beijo a todos e até os próximos áudios. Tchau, tchau!